Sejam muito bem-vindos. Como a nossa companheira nos disse, o tema da tarde de hoje é libertação pelo autoconhecimento. Então, libertação. Libertar de quê? E por quê? E para quê? E como? Esse tema do autoconhecimento, ele é um tema que está muito em moda. A psicologia trata disso. A homeopatia trata disso. Isso aqui, baixar um pouquinho. E a própria doutrina espírita, ela trata desse tema com muita propriedade, nos ensinando que Deus nos cria simples e ignorantes, isto é, Deus não nos cria prontos. Quer dizer, Ele não nos cria nem bons e nem maus, mas Ele nos cria à sua imagem e semelhança, isto é, nós somos portadores de uma essência divina. A nossa consciência profunda, a nossa intimidade profunda, na condição de espíritos que somos, nós temos de forma latente todas as qualidades divinas, as qualidades de bondade. Somos capazes de aprender a amar. E mais, uma coisa que precisa ficar muito clara para nós: o mal, em essência, não existe. Aí vocês podem ficar pensando, mas como assim, Ângela? O mal, em essência, não existe. Por que, então, que existe o mal no mundo? Porque nós não somos criados prontos. Porque nós somos criados simples. E sem o conhecimento na nossa consciência atual. À medida que nós vamos encarnando nas sucessivas encarnações, essa essência divina, que é essa capacidade de amar, essa capacidade de ser bom, ela vai aflorando lentamente. Então, o homem, à medida que vai encarnando, ele vai desenvolvendo a sua inteligência para sobreviver, para ter mais conforto, né, para tornar a vida mais dinâmica, mais fácil. É a lei do progresso, que é uma lei divina. E esse progresso intelectual, ele nos leva ao progresso moral. E é esse progresso moral que vai justamente nos capacitar para nos tornarmos pessoas melhores. Então, o objetivo da encarnação é justamente esse: é desenvolvermos essas nossas potencialidades do intelecto e da moral. E como nós não conseguimos fazer isso em apenas uma única encarnação e nem em poucas, né, nós vamos precisar de várias, de milhares de encarnações. À medida que nós vamos fazendo escolhas equivocadas, nós vamos renascendo e tendo que reparar essas escolhas equivocadas. Então, daí o sofrimento, daí a dor, daí a reparação. E outra coisa muito importante que nós aprendemos é que a função de Deus é criar. Deus não para de criar. Então, Deus está sempre criando novas galáxias, novos planetas, novos mundos. E aqui na Terra, nós já progredimos bastante. Por mais incrível
que possa parecer que nós estamos muito atrasados moralmente, mas se formos comparar o nosso desenvolvimento moral, lá quando a Terra ainda era um mundo primitivo, né, bárbaro, e as civilizações, então o homem vai criando, né, as suas próprias leis, a imagem e a semelhança das leis divinas. Muito bem. Então, nós, nessa condição ainda de imperfeição, ainda não somos nem espíritos bons, somos espíritos imperfeitos, porque Kardec nos esclarece que há 3 categorias de espíritos. Espíritos imperfeitos, que tem várias classes, espíritos bons, que tem menos classes, algumas 3 parece, e a condição de espírito puro, que é o máximo, né? Quando a gente atinge a perfeição máxima, que é o caso de Jesus. Jesus reencarnou entre nós há mais ou menos 2000 anos atrás, e ele já era um espírito puro. E já era também esse espírito puro antes de encarnar, porque ele está conosco, como está lá no Evangelho, estou convosco desde o início dos tempos, quer dizer, desde a formação do planeta. Ele, juntamente com outros espíritos de escola, é que ajudou a formar o planeta. Pois muito bem. Então, nós não somos mais muito atrasados, nós não estamos lá na última classe desses espíritos imperfeitos. Nós, assim como o mundo, a Terra, o nosso planeta, está saindo da categoria de expiação e provas, que ainda é um mundo inferior, porque são 2 inferiores, 2 superiores na categoria de mundo e 1 de regeneração. Então, olha o tanto que a gente já caminhou. A gente já passou por um mundo primitivo, a Terra já passou para a condição de um mundo primitivo, já passou por um mundo de expiação e provas, onde o mal predomina, né, as paixões, as expiações, as provas. Mas nós já estamos saindo dessa categoria. Nós já iniciamos a transição para o mundo de regeneração e já estamos finalizando essa categoria de mundo de regeneração. Daí essas coisas, né, que o sinal dos tempos, Apocalipse, que a sociedade ou outras religiões ou alguns estudiosos interpretaram que era um mundo que ia acabar fisicamente, materialmente, né, referindo-se apenas aos flagelos físicos, mas os flagelos principais que nós estamos atravessando, que ainda iremos atravessar, né, até literalmente entrarmos nessa categoria de regeneração, são os flagelos morais. Porque esses flagelos morais é que, de fato, né, vão nos permitir fazer essa mudança do planeta, sair da categoria de expiação e prova para a regeneração. Então, cada um de nós precisa conhecer sobre essas leis e conhecer sobre si mesmo, que é o autoconhecimento. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Como que nós somos feitos? De que a gente é feito? A gente é apenas esse corpo grosseiro que, quando a gente morre, quando a gente desencarna, vira pó, se desfaz, se decompõe, se transforma? Ou como a doutrina espírita nos ensina e outras religiões cristãs nos ensinam, e outras também que não são cristãs, né, mas que acreditam em Deus, que acreditam na imortalidade da alma. Então, esse é um dos princípios comuns a todas as religiões. Deus como Criador, nós, criaturas divinas, espíritos que somos, imortais, né? Independentemente da crença, se vai para o céu, para o inferno, se acredita em reencarnação ou não, isso aí é outra questão, mas esse ponto é comum, né? Deus, somos espíritos imortais, e a doutrina espírita e outras que acreditam na reencarnação nos ensina que essa perfeição ela se dará para todos, independentemente do grau de evolução que hoje tenhamos, independentemente dos crimes que já tivermos cometido no passado,
em outras encarnações, independentemente dessa aparência de caos que nós vemos no dia a dia, né, de muita violência, de muita corrupção. Então, segundo a doutrina espírita, está tudo certo. Isso tudo foi previsto. É o mundo sacudindo, né? Aquela poeira, aquela sujeira que ficava lá no fundo, escondida, que a sociedade não tinha mecanismos nem leis para deixar que essa sujeira viesse à tona. Hoje, as leis humanas já evoluíram de tal forma que essa sujeira que ficou parada durante séculos e milênios, ela vem à tona através das leis humanas, com a permissão divina, e se mostram. Então, nada ficará escondido. Está lá no Evangelho, né? Tudo que está oculto será revelado. Tanto em relação às coisas boas, às leis divinas, que nós vamos ter acesso ao progresso, às mudanças, às curas, como em relação a essa sujeira, a essa corrupção, a esse mal que está atravancando o progresso, ele virá à tona, ele continuará existindo, mas ele irá diminuindo gradativamente e numa forma mais ou menos rápida, né? Nós vamos ter aí, então, a categoria, a Terra entrando na categoria de mundo, de regeneração, para que esse progresso se dê. Mas, para isso, é fundamental que cada um de nós saiba sobre essas questões, para a gente não entrar em desespero, para a gente não adoecer, para a gente não entrar em apatia profunda, em tristeza profunda, em revolta exagerada e falar, eu já cansei de ser bom, não está me acontecendo nada de retorno de bom, eu estou vendo tanta gente mal, fazendo mal, e não acontece nada de ruim com eles, fica tudo por isso mesmo, então eu não vou ser bom não, eu vou ser igual a todo mundo, igual a maioria, e vou levar vantagem. Só que nós não podemos ser mais iludidos. Nós estamos literalmente vivendo a era do espírito. E se a gente for renitente, teimoso, recalcitrante, de não querer aproveitar as oportunidades que nos vão chegando a nível de conhecimento e de autoconhecimento para nos despertar para essa realidade de quem nós somos, que nós somos espíritos e na condição de espíritos nós somos imortais. Então é uma ilusão achar que ninguém está vendo o mal que eu estou vendo, porque Deus está vendo. E como que Deus vê o mal que eu faço se ninguém ficar sabendo? É a minha consciência. A lei de Deus, segundo a doutrina espírita, ela está escrita na nossa consciência profunda. Então, mesmo que eu queira adormecer, ou não queira dar ouvido e não resista, né, a esse chamamento de fazer o bem, que eu faço o mal, mas eu sei que eu estou fazendo a coisa errada. Então, isso é Deus, a nossa consciência profunda é Deus em nós. Então, fica tudo assinalado, né? E outra coisa muito importante que a doutrina espírita nos ensina em relação a esse autoconhecimento é que nós, homens, os seres humanos, nós somos formados de 3 partes distintas, para resumir bem a complexidade, né, desses nossos corpos. Então, o espírito, ele é imaterial, né, completamente imaterial. Ele, vamos dizer assim, é a centelha divina, é a chama divina, é a luz. Nós temos um outro corpo intermediário entre a nossa essência divina, que é o nosso espírito, e esse corpo físico, que a doutrina espírita chamou de perispírito. E outras ciências tratam disso com muita propriedade, dizendo que cada parte do nosso espírito é um campo de força, é um campo de energia, ou um corpo, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a mente é um tipo de corpo, é um tipo de campo de energia, é a mente que, né, onde nós projetamos os nossos pensamentos. A emoção seria
um outro campo de energia, um outro corpo. A consciência, um outro campo de energia. E por aí vai, né? Mas, por enquanto, vamos entender isso. Espírito, corpo físico, esse perispírito, que é um corpo que é feito das duas energias, da energia espiritual e da energia física. Por isso, ele pode atuar sobre o corpo físico. Por isso, nós, espíritos, temos condição de atuar sobre a matéria. Porque nós temos esse corpo intermediário em nós. E esse corpo intermediário, que a doutrina chama de perispírito, ele nos acompanha no plano espiritual. Então, ele está aqui conosco nesse plano, permitindo essa interseção, essa ligação, né, para o espírito, para a gente poder falar, movimentar, agir, pensar, sentir. A gente precisa, nós estamos no mundo material, né, trabalhar, estudar, etc, precisamos disso aqui. Aí a gente morre, desencarna, esse corpo material fica aqui, e esse corpo espiritual, que é o perispírito, nos acompanha, porque não tem como o espírito ficar sem esse corpo, né? E aí esse corpo espiritual, ele também evolui de acordo com, né, os vários tipos de mundo. Pois muito bem. Por que a gente fez questão de fazer essa, né, pequena introdução? Porque já que nós estamos falando de autoconhecimento, então todas as nossas emoções negativas e positivas, elas vão afetar, né, o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio físico. Então, nós precisamos de nos autoconhecer para nós sabermos que se nós temos uma essência divina, que somos capazes de aprender a amar, de aprendermos a ser bons, e que essa é a nossa finalidade aqui nesse mundo físico, nós temos que saber identificar as nossas emoções. Nós não podemos reprimir as nossas emoções a ponto de nem tomar consciência delas. Então a gente vem de reencarnações passadas, onde o autoritarismo, muito presente, né, na sociedade como um todo, e principalmente através das religiões, nos oprimindo, nos causando medo, nos educando, nos ensinando sobre céu e inferno. Ó, você pecou mortalmente. Se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. Não tem remissão. Vai ficar lá sofrendo eternamente. Então, a gente foi educado através do medo, né, da punição. Enquanto na pedagogia, os nossos pais não tinham condição de ensinar diferente, eles iam passando, né, de geração para geração. Ó, é pecado ter raiva do pai. Não pode ter raiva do pai e da mãe. Peca, né? Pecado gravíssimo. Então, eles não permitiam que nós exteriorizássemos as nossas emoções negativas. Por quê? Porque isso está sendo descoberto há muito pouco tempo. Então, nós somos acostumados a mentir para nós mesmos, a camuflar, a esconder que é pecado, é feio, pôr para fora. Aí vem, né, a pedagogia moderna, vem a doutrina espírita e nos ensina que essas emoções negativas, nós temos que tomar consciência delas para transformá-las. Porque se nós não tomamos consciência, não tem condição da gente transformar. Se nós reprimimos, não trazemos ela para a consciência atual, estou com raiva. A raiva faz parte da minha condição evolutiva atual. Eu não sou o único que sinto raiva. Todo mundo sente. Mas o que a educação me ensina? Eu estou com raiva por quê? Ah, porque fiquei melindrada. Ah, porque ele foi desaforado. Ah, porque eu queria. Aí a gente vai fazendo as perguntas e vai obtendo as respostas. E na hora da raiva, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Segurar a raiva. Aí sim. Aí eu posso reprimir a raiva, mas eu tomei consciência dela. Eu já sei que essa emoção é de raiva.
Aí eu espero passar, eu jogo as coisas nos outros de forma violenta, igual uma criança, que não tem autocontrole, né? À medida que a criança vai crescendo, você vai ensinando para ela, meu filho, você está com raiva, mas você não tem o direito de agredir o outro porque você está com raiva. Segura a sua raiva. Conversa, resolve, fala que está com raiva. Então, isso é coisa do século XX. Né? Nós já estamos no século XXI, mas a gente não aprendeu. Nós estamos aprendendo. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental. E a psicologia trata disso muito bem. A homeopatia é outra ciência, né, no ramo da medicina, que trata disso muito bem. Né? A casa aqui, ela é pródiga, né? Nesse tipo de atendimento, de tratamento, de receituário homeopático. Qual a grande vantagem da homeopatia em relação à medicina tradicional que cuida do corpo, que é importante, né? Ela é muito importante. Você quebrou um braço, você precisa tirar um órgão que está lesado, que está doente, é a medicina tradicional alopática que vai fazer isso. A homeopatia não faz isso, né? Pois muito bem. Então, a homeopatia, como a gente falou que a gente tem espírito, perispírito e corpo, a homeopatia, ela atinge o corpo espiritual. Ela passa pelo corpo físico, ela ajuda o corpo físico, mas ela não fica só no corpo físico, como os remédios alopáticos, antibióticos, etc., remédio para dor. Ela vai mais longe, ela vai mais a fundo, né? Ela atinge o corpo espiritual, porque é lá que está a origem da doença. Quando o corpo adoece, é porque a emoção já desequilibrou. Ou porque a gente reprimiu essa emoção, a gente deu o exemplo da raiva, mas são inúmeras, né? São várias. Tristeza, revolta, preguiça, mentira, inveja, ódio, maldade, né? Tem tudo. Então, essas emoções aí, nesse turbilhão, a gente, através de várias encarnações, agindo desse jeito, sem limpar, claro que à medida que você vem, eles dão um jeitinho, né? Limpam mais ou menos, mas não, a gente não fica limpo completamente. O corpo espiritual não fica completamente limpo. Esse trabalho é nosso. Né? E outra coisa muito importante que nós aprendemos é que o espírito é luz. E essa luz, ela é como a luz de uma vela, ela é frágil, pequenininha, fraquinha, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas uma luz de um Chico Xavier, esses homens, né, santos que passaram aí pela Terra, a luz do Cristo, o Espírito puro. E pensar, gente, que nós podemos chegar nessa condição. Não importa, nós já caminhamos quase a metade do caminho. Mundo primitivo, expiação em prova, adentrando o mundo de regeneração. E Kardec fala nas obras dele que necessariamente todos os espíritos que estão aqui no planeta não significa que tiveram as suas primeiras encarnações aqui no planeta, que vão demorar isso tudo aqui. Vem de outros planetas para cá espiar alguma coisa e dá conta do recado, ou vem para ajudar, vem em prova, ou vem como espírito missionário, né, para ajudar o progresso. Não tem que ficar aqui até a Terra atingir. Né? Vai para todo mundo, porque já fez a sua parte. Então, a doutrina é maravilhosa, né? Ela nos esclarece muita coisa. Então, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa se autoconhecer, porque tem jeito para nós, tem jeito para o mundo. Nós precisamos acreditar nisso, porque se a gente não tem essa esperança, não tem essa convicção, nós não damos conta de cumprir a nossa parte, a qual nós somos destinados lá no plano espiritual, quando foi planejada a nossa encarnação, a gente aceitou que a gente vinha com essa e essa tarefa e que a gente fazia um esforço enorme, seja os deveres né, da família consanguínea, de pai, de mãe, de filho, de irmão, de cônjuge, né, de esposo, de esposa, seja de profissional, as profissões mais simples, né, das mais complexas, nós já renascemos
com essa ficha, com essa programação das principais tarefas que nós vamos desempenhar. Então, cada um de nós tem um papel fundamental nesse progresso. Então, a doutrina espírita, ela é considerada a terceira revelação divina, que a primeira é através de Moisés, a segunda de Jesus, a terceira doutrina espírita, que o próprio Cristo prometeu, que é para colaborar com esse progresso moral. Porque o progresso intelectual, nós estamos vendo que não está tendo entrave para ele. Né? Graças a Deus, o progresso intelectual está aí, de vento em popa. Mas o progresso moral, ele precisa de dar um salto maior. Porque o progresso intelectual, como se fosse uma asa, né, já avançou bastante, e o progresso moral está assim, ó. Aí a gente não vai voar, a gente não vai dar esse salto que a gente precisa, esse voo que a gente precisa para alcançar esse mundo de regeneração. Então, esse progresso aqui intelectual, que está bem sério, bem rápido, ele vai ajudar para que a gente faça aqui esse progresso moral. Mas a gente não pode se iludir, né? Nós não podemos achar que essa tarefa desse progresso moral individual de cada um de nós vai ser feito por um segundo ou por um terceiro. A gente vai receber ajuda, em todo sentido, né? Do próprio Deus, que põe os recursos à nossa volta. Mas a nossa parte, ele não faz. Porque senão a gente seria robô, seria máquina, a gente não seria espírito. Porque uma das definições de espírito, o que é espírito? É o ser inteligente da criação. É o ser capaz de pensar por si mesmo, de fazer escolha, de discernir entre o bem e o mal. Né? Então, vamos caminhando aqui mais um pouquinho. A gente escreveu bastante, conseguiu falar. Vamos lá. O que a gente pode mais? Passando. Bem. Isso que a gente queria lembrar aqui. No Livro dos Espíritos, na parte terceira, Kardec pergunta aos amigos espirituais como que a gente poderia dividir essa lei de amor para que a gente pudesse compreendê-la de forma mais adequada, né? Porque falar lei de amor, o próprio Cristo resumiu, né? A lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Kardec pergunta aos amigos espirituais, lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, quando vai estudar a lei divina, as leis morais, o que os espíritos achavam de dividir essa lei em 10 leis. Aí os espíritos concordaram, sim, que aquela era uma didática boa, mas apenas didaticamente falando, né? Não é aquela coisa estanque, só para a gente entender melhor. Então são 10, eu vou falar aqui as 10, talvez eu esqueça alguma, talvez fale fora de ordem, mas só para vocês entenderem o que eu quero aqui esclarecer. Então começa lá com a lei de adoração, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, a lei de reprodução, que é o crescei e multiplicai, né, aqui no mundo físico, a lei do trabalho, a importância do trabalho em nossas vidas, porque nós somos educados a trabalhar, né, nas vários séculos, né, nas várias civilizações, várias eras da humanidade, nós somos educados assim, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter um salário, que a gente precisa sobreviver. Não é essa a ideia básica do trabalho? Trabalhar para ter um salário, para nos sustentar no mundo material. Só que não é essa, de acordo com a doutrina espírita, não é essa a ideia básica do trabalho. O trabalho, ele é uma forma de nós evoluirmos. Espiritualmente, intelectualmente, moralmente, é uma forma de nós prestarmos um serviço à sociedade. Então, existe uma outra lei, que é a lei de sociedade. Então, através do nosso trabalho, da nossa profissão, nós somos remunerados, sim. Nada de errado com isso. É necessário, é fundamental. Nós estamos no mundo material.
Então a gente precisa desse meio, né? Mas nós somos espíritos. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que lembrar da importância do estudo e a gente põe isso na nossa vida, no dia a dia. Se nós somos espíritos, se nós somos seres imortais e nós estamos aqui para evoluir, então o trabalho, ele é sobretudo um meio de progresso espiritual, intelectual, moral. Eu vou ser útil à sociedade. Não importa que eu seja remunerado. Eu faço isso com alegria, eu faço isso com amor, eu faço isso com competência, com respeito, com honestidade, porque eu já entendi o que eu sou. Eu sou um espírito imortal. E eu sou responsável pelo meu progresso, pela minha evolução. Então o trabalho é uma oportunidade divina que eu estou recebendo. Ah, mas eu ganho muito pouco. É uma injustiça. Uma injustiça entre aspas. Porque não é assim que a doutrina ensina? Aquele que está me pagando pouco, a sociedade como um todo, né? Que não faz a distribuição de renda de forma justa. Estão errados? Estão. A sociedade vai progredir, vai caminhar e isso vai mudar. Mas enquanto a lei humana não muda, cada um de nós tem o seu papel importante nessa mudança, né? De acordo com as várias profissões, as várias oportunidades, a gente tem que, né, ser cidadão. Temos que contribuir para isso, podemos cruzar os braços, mas tudo de forma justa, de forma equilibrada, sem revolta, sem ódio, compreendendo a natureza das coisas. E aí tá. Então, eu estou recebendo essa oportunidade para evoluir, eu devo fazer da melhor forma possível, porque isso é um empréstimo divino. Esse mundo não é nosso, esse mundo é de Deus. A gente chega aqui sem nada, sem título, né? Condição de, na hora que acabou de nascer, meu pai tinha, meu pai, eu não. Mas nem o meu pai que tem aquele título, aquela posse, ele conquistou de forma justa, sim, mas ele vai embora para o plano espiritual, vai ficar aqui. Então pertence a quem? Pertence ao mundo, a Deus, é do mundo, é de quem usar. Então, todas essas oportunidades são empréstimos divinos que Deus permite e que nós vamos ter que prestar contas. Se a gente fez jus, olha como é que é sério. Olha como que a gente precisa estudar. E é tão bom, mas tão bom, quando a gente compreende isso, e quando a gente consegue viver isso literalmente. A mudança que isso faz na vida da gente. Né? Então, isso aí, vamos lá. Então, falamos da lei do trabalho, da lei de sociedade, né? Vivemos em sociedade uns pelos outros, cada um na sua função. Isso vai promover o progresso, cada um fazendo a sua parte, né? Aí o conhecimento, as ciências vão evoluindo, o conhecimento vai chegando, a nossa consciência vai despertando, a gente vai estudando e a mente vai abrindo, aí a gente vai para o plano espiritual, chega lá, rever o que deu certo, o que não deu, o que tem que fazer, o que não tem, como é que vai ser, como é que não vai, mas fica tudo registrado, nada se perde. As principais experiências, as principais conclusões, fica tudo aqui, a gente volta com esquecimento do passado necessário, extremamente necessário. Eu não sei, eu fui nas encarnações, né, aqui agora, hoje eu não sei. A encarnação bloqueia isso, né? Deleta, mas não apaga. É como se fosse um software, né? O computador fica lá gravado. Quando a gente desencarna, que não tem mais esse corpo físico, essas últimas encarnações, de acordo com a necessidade, vão vindo à tona para a gente saber, para a gente compreender, porque a gente não aceita, a gente revolta, acha que Deus foi injusto, né? E fica deprimido, fica triste, às vezes comete autoextermínio, suicida, ou mata alguém, né? Aí chega lá, eles passam esse filminho pra gente, olha, aconteceu isso, você fez isso, tá vendo? Porque ficou assim, não era pra você fazer desse jeito, era pra você fazer desse, mas tudo bem, você vai voltar e vai começar, vai...
dar continuidade, né? E aí é tudo planejado, aí quem que vai ser meu pai, quem que vai ser minha mãe, quem que vai ser meu filho, que profissão que eu vou ter, o que eu vou fazer, e assim vai. Nós vamos, né? Então a gente vai lendo, vai tomando conhecimento, as obras espíritas que vieram depois da codificação, são os romances, então tratam disso com muita propriedade, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês, então. As casas espíritas têm biblioteca, têm livraria, têm feira de livro. Gente, não tem desculpa. Tem internet, né, com os programas, com os áudios dos livros, tem aí as pílulas do Evangelho com o Ricardo Meia, 9 minutinhos, 8 minutinhos, uma linguagem bem simples, bem fácil, importante. Gente, não tem desculpa. E isso vai aumentar. A tendência é essa, a mídia ir crescendo de tal forma que os meios vão chegando. Então, não tem desculpa para nós que eu não fui melhor porque eu não tive condição, porque eu não tive oportunidade, porque eu estava equivocado, eu estava iludido, estava com preguiça, não quis, não entendi, não despertei. Né? Então, isso aí. Então, lá, continuando, essas leis são muito importantes, falamos trabalho, progresso, sociedade, a lei de igualdade, a importância de nós olharmos para o outro e entender que Deus nos cria simples e ignorantes com essência divina a todos sem exceção. Então, todas as criaturas, por mais vis, por mais cruéis, por mais atrasadas moralmente que sejam, elas têm uma essência divina. Mas como assim, Ângela? Não é possível. É possível, porque elas estão atrasadas moralmente em relação a nós. E por que a gente está um pouco à frente? Porque provavelmente a gente é mais velho, espiritualmente falando. Fomos criados antes. Tivemos outras encarnações à frente dessas criaturas. Né? Porque no planeta, como ele ainda é de expiação e provas, então tem as gradações, né? São vários tipos de gradações de evolução, justamente para uns aprender com os outros. Então, o outro que faz o mal, eu acabo resgatando, claro que ele errou. Eu aprendo a ter resignação, aprendo a ter humildade, aprendo a ter paciência, aprendo a ter generosidade, compaixão. Ele me fere, aqui fica registrado, um dia ele vai acordar e vai ver que feriu, e assim vai, né? Então, uns pelos outros, é assim que é a lei de sociedade. A gente precisa disso para poder crescer. E essa lei de liberdade, como diz aqui, libertação pelo autoconhecimento, é porque nós temos que libertar de nós mesmos. Como assim? Libertar de nossas imperfeições. Porque é só assim que a gente fica leve. É só assim que a gente é feliz. Está lá, como eu falei nessa parte aqui terceira, das leis morais. Os amigos espirituais respondem que o homem só é infeliz porque ele afasta dessas leis de Deus. Ele entra em desarmonia, ele desconecta. E aí vem a lei de causa e efeito, vem a dor, vem a reparação. Mas à medida que nós vamos praticando essa lei de amor, a lei de justiça, né, de amor e caridade, nós vamos recebendo de volta todas essas bênçãos e a maior de todas, que é a paz na consciência. Né? Não tem uma felicidade, né, maior do que essa. Nós temos aqui 5 minutos e a gente trouxe aqui uma passagem do Evangelho, não vai dar para a gente falar muito sobre ela, mas só até para servir como referência mesmo, vocês poderem usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que além de tudo o que a gente falou, como conseguir essa libertação através do autoconhecimento, nós falamos muito do estudo, do despertamento da consciência, né, as ciências aí nos ajudando, a psicologia, a psiquiatria, a homeopatia, a doutrina espírita, que é o estudo, e a oração. Né? Então, não tem como a gente dar conta de fazer isso aqui sem o exercício da oração e da vigilância, como nos recomendou o Cristo, né? Que é o vigiai e orai para não cair em tentação. O culto do Evangelho no lar, que você já deve ter ouvido falar, depois no outro momento, né? A gente poderia falar mais. E enquanto eu preparava o estudo, eu me lembrei
daquela fala de Jesus, que não é o que entra pela boca que suja a nossa alma, que corrompe a nossa alma, que nos torna impuros. Jesus estava se referindo ao espírito, à pureza moral, à pureza do espírito, e não à pureza do corpo. O corpo vai ficar aqui, né? Ele não veio para tratar do corpo físico. Isso aí a ciência trata muito bem. Ele veio para tratar do espírito, do corpo espiritual, das verdades morais que o mundo estava carente. Então, lá os fariseus, que se achavam os tais, porque eram muito orgulhosos, mas ainda atrasados, né, moralmente, justamente por conta desse orgulho errou, atrasou bastante. Eles exploravam as viúvas, os pobres, né, eles faziam atrocidades. Então, eles não cumpriram, tinham que cumprir, e o Cristo veio e literalmente os desmascarou, disse essas verdades para eles, né, com a forma dele, com a propriedade que ele sabia dizer. Então, Jesus foi chamado a atenção. Ele, a primeira vez, depois os discípulos dele, porque na hora que foram sentar para tomar a refeição, não lavaram as mãos. Então tem aquela passagem famosa, que é essa que eu acabei de falar, né? E tem um trechinho aqui, que é a conclusão, que vale a pena a gente mencionar. Nós temos 3 minutos, eu acho que vai dar tempo da gente comentar. Então, é aqui o item 10, que Kardec comenta para nós essa passagem de Jesus, no capítulo 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Aí Kardec diz assim: os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência, de punição. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer, quer dizer, a lei de Deus, de fato, né, o mandamento, a lei de amor, acabou por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse, antes de Jesus: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Eles não praticavam a lei de amor, eles praticavam essas exterioridades. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. E é a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus fez alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias,
calúnias e de fazer o mal ao próximo, em que quer que seja, em que grau que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. É muito bonito, né? Porque a gente precisa estudar. Gente, muito obrigada.